mais uma live. Esperar o Instagram fazer uns convites pra gente. Ícaro Costa. Fala, Fernando Nepomuceno. Ó, Neto não dá mole não, ele foi um dos primeiros aí. Isso que é ser professor, hein, Neto? Professor dá o exemplo, rapaz. Fazer uma transmissão. Professor Cleiton. Fala, professor. Boa noite. Fala, meu amigo Bruno. Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus, cara. Então tá bom. Você é pontual mesmo, hein, Neto? Você é professor mesmo, né? Cara, eu sou... Negócio de horário, eu sou pau. Meu pai é coronel da PM reformado. Eu me criei com horário sempre chato com isso. Ô, Neto, eu também sou assim, cara. Eu sou pontual demais e quando eu não consigo atender um horário, eu me cobro muito. Sempre tem um motivo muito forte para mim não cumprir um horário. Não, eu também. É bronca. Isso é importante, né? Isso. Deixa eu fazer um agradecimento, né, Neto? Obrigado pela gentileza, tá? Você atendeu o pedido nosso. Estou muito satisfeito. É uma honra te receber aqui. Você sabe disso. Eu não escondo de ninguém que você é uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer e, na minha opinião, é um dos melhores do Brasil. Acho que a maioria concorda. Está entre os meus top 5 dos que eu vi. Você está entre os 5. Então, cara, Obrigado, Bruno. Vamos tentar sugar o máximo de você aqui, né, Neto? Uma hora passa rápido, hein? Não, estamos aí para isso. Para mim é uma honra, Bruno. Obrigado de coração. Eu também, tive o prazer de te conhecer lá no Estádio do Cabeça, um cara humilde, espetacular. E o que a gente puder fazer aqui para trocar ideia, eu dar minha opinião e for ajudar, tamo junto, cara. Beleza, Neto. Em nome dos nossos 220 alunos, né, dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, eu deixo o meu obrigado e vamos começar, né, Neto? Vamos embora. Então, Neto, tem como você contar um pouquinho? Às vezes a gente conhece muito assim o Vanildo Neto, né, que está em evidência, treinador da Seleção Brasileira de Futsal Sub-20. Mas se você pudesse fazer um resuminho da sua trajetória para a gente poder conhecer mais um pouco, como é que você conta para a gente? Cara, hoje eu tive uma live com um irmãozão meu, Rafa, ele até entrou aqui agora, Rafael Dias, e a gente falou exatamente sobre isso, sobre minha infância, com ele, por sinal, o Clube Bandep, onde eu tentei jogar, né, mas eu curti o clube pra caramba, toda a minha trajetória, desde quando eu comecei no colégio CPI, que é um colégio que já acabou, infelizmente, em 2006. Depois eu fui para o Náutico trabalhar com o Marcelo Ribeiro do Amaral, trabalhei lá durante 3 anos, fui auxiliar dele e fui treinador das categorias B, que eram categorias de primeiro ano. Depois, em 2003, no meio do ano, eu fui para o Sesc, onde a gente conseguiu ser campeão pernambucano. Meu capitão era Pichote, até está falando sobre isso hoje. Pichote, que está na Espanha agora. Era uma geração muito boa. Em 2005, eu fui para o Sport. Em 2006, eu fui campeão brasileiro em Mato Grosso do Sul, Dourados. Tinha 23 anos. Pelo e aí, esporte. Lá no outro ano, 2007, a gente ganhou o Brasileiro de Seleções por Pernambuco. Foi no Geraldão, que é em Recife. 2008 e 2007, eu fui para o Santa Cruz. Fiquei lá até 2009. Fui campeão brasileiro em 2008, pelo Santa. Em 2010 fui para o Náutico, tive uma passagem até 2011. De lá eu fui para o Sport e estou lá até hoje, cara. Sou o coordenador de base do clube e sou o treinador do Sub-17, Sub-20 e adulto. Trabalho na Uninassal, sou professor do Colégio Marista São Luís e estou como treinador da Seleção Brasileira Sub-20. Resumidamente, é mais ou menos isso, nesses 20 anos. Tem uma história bonita aí. 20 anos de futsal, Neto? 31 de março fiz 20 anos. Passa rápido demais. Bom. Eu tive uma live com o Saboia. Quando eu voltei de um curso que eu fui de Saboia, eu mandei uma mensagem pro Cabeça e falei assim, Cabeça,
Eu vi um curso do Saboia, cara, e eu fiquei Monstro, impressionado. monstro. Ele é um monstro. Eu gosto muito dele. Eu não conheci, eu conheci ele no curso, né? E eu vi muita similaridade, essa é a minha opinião pessoal, viu, Neto? Não, é opinião minha e não sei se Sim. outros compartilham. Eu até comentei com ele, e aí eu falei com cabeça que eu achei, como aluno sentado na cadeira, a forma como vocês passam o conteúdo para os alunos, eu acho que é uma forma muito didática que a gente consegue entender muito fácil. Eu vejo que tem muitos que talvez não tenham essa facilidade. A que você associa isso, né? Se você acha assim, eu percebi que o currículo seu também tem muito. Você é professor de universidade, ele também você tem pós, Neto? Tenho, tenho. O Saboia também tem, ele está fazendo mestrado, então eu vi eu não sei se eu posso falar assim, uma expertise de vocês dois muito idênticas na parte de como passar o conteúdo. Você acha que isso você aprende na escola? Existe? Como é que funciona isso aí, né? A parte didática para você conseguir passar para os alunos com tanta facilidade assim. É bom dizer que hoje eu não estou ensinando, eu não sou professor de faculdade. Eu sou treinador da Uninasal. Uhum. E até covardia comparar com o Saboia. Saboia tem, se não me engano, ele tem mestrado. Saboia é professor Tem. universitário há muitos anos. Ele é um cara que eu tenho uma admiração absurda, assim. Converso muito com ele. Hoje eu estava até vendo uma live dele pela CBF, pela CBF Academy. E, assim, sempre que eu vejo a aula dele, realmente é uma aula. Eu aprendo muito. Eu fui dar um curso em Salvador, eu estava no Jubes lá, e ele também estava, que ele é treinador da Unifor. E a gente foi ministrar um curso que João Gabriel levou a gente, João Gabriel que estava lá no estágio, e eu tive o prazer de assistir a aula dele, porque a minha foi depois. E, cara, é impressionante como ele tem uma presença de espírito, um cara que consegue brincar e, ao mesmo tempo, tem todo o processo metodológico. Perfeita a tua leitura, Bruno. Eu gostei muito dele. Mas a minha parte de lecionar, Posso eu só tenho fazer uma muito... colocação, Pois Neto? não, pois não. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante que vocês fazem? Vocês fazem uma citação, vocês comentam alguma coisa, mas vocês vão lá na referência. Isso é poucos que têm esse dom. Às vezes a pessoa tenta, mas não consegue gravar. Porque você solta um conteúdo aqui, mas você deixa sempre a fonte em evidência. Isso, para a gente que está sentado na cadeira, é muito bom. Mas aí pode tocar agora, senhor. Não, então, Bruno, né? Eu acho que o cara que foi responsável por isso em mim, que me incentivou a ler, foi Choquito, Fabiano Tadeu, que é um dos, na minha opinião, o melhor treinador hoje do estado. Ele é um cara que estuda muito, que me educou, sempre me deu os toques para eu ler e não só beber da fonte do futsal, mas ler sobre complexidade, ler sobre questão mental, pessoas como Antônio Damásio, Juan Pablo Greco, que é um cara de esporte coletivo de invasão, Júlio Garganta, Jean-Claude Baillet. Ele foi um cara que me ajudou muito em relação a isso. E óbvio, como eu tinha muita prática, tinha vindo de uma escola muito boa com o Marcelo, um cara que me ajudou muito, eu só fiz a associação. Claro, a maneira de falar é a prática e a maneira de ser também da pessoa. Mas muito que eu tenho de buscar as citações e falar é muito pelo que ele me ajudou. E uma outra coisa que eu penso é que as pessoas hoje em dia estão na minha opinião, às vezes estão numa modinha de criar coisa. Então eu vou lá, eu vi Sim. uma situação de alguém, eu digo, eu mudo o nome. A defesa era defesa triângulo, agora é defesa Y, um exemplo. Então, quando eu falei lá sobre defesa setorial, tudo que eu fiz lá não é o tipo de defesa. Eu tenho comportamentos em cada zona da quadra na defesa setorial. Mas cada comportamento daquele eu peguei de alguém. Com certeza eu repliquei. Eu preciso citar aquela pessoa. Não é Você criar não um nome. reinventa a roda, né, Neto? Exato, eu não tenho que patentear nada. Eu tenho que absorver o conhecimento dos outros e, da minha maneira de ver, eu conseguir desenvolver isso no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu acho que é o que eu mais cobro hoje, quando eu vou dar uma palestra, para as pessoas que vão ver aquela palestra. Eles estão dando a aula, vendo o joguinho do YouTube que ele pegou lá. Mas o vídeo do YouTube que ele pegou de fulano, do treinador do Sporting de Portugal, às vezes não tem nada a ver com o padrão de comportamento que ele quer para a equipe dele. Então, primeira coisa, ele precisa entender qual é a realidade dele, quem são os atletas dele, o que ele pensa do jogo, para aí sim
ele começar a gerar esse padrão de comportamento através de sessões de treino. Então, eu vou sempre citar as pessoas que me ajudaram nesse processo, porque é interessante que as outras pessoas conheçam essas pessoas. Mesmo sendo bibliografia, ou sendo uma pessoa que passou pelo meu dia a dia, eu podendo dizer e citar ela, vai ser uma soma de conhecimento para aquela pessoa. Ela vai anotar o nome de Choquito, ou de Marcelo, ou de Ferretti, de quem for, ou a citação bibliográfica de Juan Pablo Greco, de Gil Garganta, vai lá absorver e ela vai melhorar como pessoa e no conteúdo dela do dia a dia. Pelo menos é o que eu acredito. Entendi. Você é um leitor assíduo de livros, né? Você tem o hábito de ler sempre? Ou assim, como é que é essa parte? Cara, hoje eu tenho. Realmente é um hábito. Eu não gostava de ler quando iniciei. Eu iniciei em 2000 como treinador e eu lembro que o primeiro livro que eu li, até citei hoje na live com o Rafael, foi Manual do Futsal, de José Laudier. E de lá para cá, principalmente por Choquito também pela minha inquietação, eu li muita coisa. Coisa que hoje eu não iria ler, sinceramente. Tipo, 1000 exercícios do futsal. É um livro que tem 1000 exercícios que se juntar tem 3. Então são livros que para mim não me somavam em nada pelo que eu penso hoje do jogo. Mas que foi importante porque no meu processo, como professor e treinador, ver o que deve e o que não deve fazer, na minha opinião, foi legal. Enquanto tiveram livros que marcaram a minha vida muito. Teve um livro de Wilton que, se não me engano, se chama Apontamentos do Futsal, que é um amarelinho, que esse livro para mim foi fundamental. O livro de Bernardinho, Transformando Sonho em Ouro, foi um livro sobre liderança que eu me apaixonei. Esse eu li. Livros. Então, assim, eu acho que eu leio bastante. Mas hoje eu estou tentando buscar outro tipo de leitura. Eu acho que a inteligência emocional, você saber lidar com você mesmo e com o próximo, gerir pessoas, perceber contextos, esse é o maior desafio que eu tenho. Eu sou treinador da seleção brasileira. Se eu não conseguir gerir bem pessoas lá, eu estou morto. Porque eu não vou dar treino para eles. Eu vou ver os caras, me reunir com eles num dia e no outro dia já estreio. Então, se eu não tiver esse feeling para conseguir, primeiro, perceber se eu estou preocupado, ansioso, com raiva, se eu não conseguir perceber isso em mim, conseguir gerir isso em mim e conseguir perceber quem está à minha volta para conseguir potencializar eles, eu acho que eu posso taticamente ser um monstro. Mas eu, como um treinador geral, eu vou ser uma bosta, na minha opinião. Então é uma coisa que, na minha leitura hoje, Bruno, são duas coisas que eu mais me inquieto. Sobre inteligência emocional, porque para botar a bola para dentro, um atleta faltando 10 segundos, ele não tem que treinar 50 mil vezes o chute. Ele tem que emocionalmente conseguir botar a bola para dentro. É o contexto que pede isso. Então eu estudo muito isso para poder potencializar o atleta. E o outro são capacidades cognitivas. Eu preciso entender o que é atenção, o que é pensamento, o que é percepção, quais são os processos, o que é memória de longo prazo e de curto prazo, o que é hábito. Porque se eu entender isso, o joguinho de Ferretti, o joguinho de Felipe Sá, o joguinho de cabeça vai servir para o meu dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Você vai pegar uma atividade aqui rápida. Vou tentar mostrar aqui. Uma atividade de passe-ataque. Aqui tem atleta, 2 contra 2. Então, se o jogador der um passe... um pouquinho, Léo. Tá. Aí. Se o jogador aqui, ele der o passe para esse entra no jogo e ele vai para o lugar dele. Tá dando para entender? Então, aqui segue um jogo de transição. É 2 contra 1 mais 1. Eu estou desconfortando a linha de defesa do bolinha. Só que esse comportamento desse atleta aqui, para a bola não entrar nesse, é fechar a parte de fora da quadra. E a minha defesa, ela no dia a dia é preocupada em fechar o meio. O que é que tem a ver eu estimular um atleta a fechar a parte de fora da quadra, se no meu modelo de jogo, na minha ideia de jogo, eu quero que ela se preocupe sempre em fechar o meio. Então não é só eu pegar a atividade por pegar. Eu preciso entender para que serve aquela atividade, para eu usar ela no meu dia a dia, para o meu time ter padrões de comportamento. Então antes, eu estava falando isso hoje também na live de Rafa, eu pensava antes que tem que fazer 80 treinos diferentes. E hoje eu vejo que o ideal é montar os padrões de comportamento com 80 treinos iguais,
só que variando sempre a regra do jogo, a dimensão, o número de atletas, é conseguir manipular as variáveis do jogo. Então, essa leitura de parte cognitiva, inteligência emocional, estão potencializando muito o meu treino, e é isso que eu quero ensinar para o próximo, para trocar uma ideia. Entendi. Eu acho legal, né, quando alguém discorda de alguma coisa, tipo, você falou uma parte aí que você gosta do atleta que nem sempre dá o mesmo chute, né? Tem uma citação de Bruce Lee, se eu não me falo a memória do Bruce Lee, que ele fala que ele prefere, ele não teme o atleta que sabe dar 1000 chutes, mas ele teme o oponente que dá 1000 chutes, que treina um chute 1000 vezes. O que você falou é um pouquinho o contrário, né? Mas se encaixa na sua realidade. Dando um exemplo aqui, a frase que todo mundo fala, né? O problema, Bruno, é que a gente está preocupado com os 1000 chutes, só que o jogo não é só o chute. Sim. Então, treinar o chute é importante, mas perder o contexto dele, para mim, não é válido. O treino tecnicista, ele faz parte do treino como um todo, mas ele não pode ser a essência do treino. Se eu tenho 2 treinos na semana, eu preciso potencializar que o menino, quando faltar 10 segundos no jogo e tiver uma situação de finalização, que ele bota a bola para dentro. Como é que eu vou fazer isso? Trabalhando chute? Sim, mas não só o chute de uma maneira cartesiana, seca, só ele. Então, se eu tivesse mais tempo para treinar, podia ser que eu trabalhasse mais o chute analítico para alguma situação complementar do meu dia a dia, entendeu? Entendi. Aquela parte também que eu ia completar aqui, que vocês falam muito, você vai saber falar da onde vem, que eu não sei, não me recordo, não sou tão bom assim de citações, todo mundo, a maioria fala, treino é treino, jogo é jogo, né, Neto? Antigamente jogo falava treino isso. E treino é jogo, não é isso, Neto? Cara, o dia que eu peguei esse conteúdo, que eu trouxe pra dentro e vi, eu falei, que loucura, cara. Quem que inverteu isso, Neto? Então, cara, isso é uma frase de estímulo para as pessoas que hoje veem o futebol e o futsal, o esporte coletivo de invasão, em relação a treinar de uma maneira competitiva, porque a gente tem que entender que a preparação para o jogo, o treino, tem que ser mais forte do que o próprio jogo. Para tu estar propenso a fazer uma coisa no jogo, tu precisa fazer ela mais vezes no treino, que é aumentar a densidade, né? A quantidade de vezes que as coisas do jogo acontecem. Batata, que é um treinador de São Paulo, uma vez contou que um treinador no Sul colocava caixa de som com grito de torcida para tentar gerar no treino o mais próximo do jogo possível. A gente até conversando, eu ri pra caramba com a história que ele estava contando, mas é verdade, a gente quer que hoje o treino seja mais forte que o jogo, para no jogo você não sentir. Sim. E antigamente a gente tinha como referência os gênios. E os gênios, como o Romário, por exemplo, dizia que treinar de uma maneira irreverente não levava a nada, que no jogo que vale é quem vai decidir. Mas o jogo tomou uma dinâmica física tão forte e de tomada de decisão tão forte que se o cara não se prepara, e o final da carreira de Romário foi isso, né? Ele treinou pra caramba. Se você não se prepara, não vai adiantar. Então aquela frase, eu ouvi ela sendo invertida por Alcides Scaglia. Existe um livro, se não me engano, o autor é Bruno, eu esqueci o sobrenome dele também. Um livro que o nome do livro é Treino é Jogo e Jogo é Treino. Mas a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso foi Alcides Scaglia, que ele fala, treino é jogo e jogo é treino. É imaginar o jogo e imaginar o treino como uma mesma coisa, de uma maneira sistêmica, sempre pensando no todo. Muito interessante essa parte. Eu acho fantástico quando as pessoas elas conseguem fazer umas descobertas assim. Deixa eu mandar um bocado de abraço aqui, né? Tem um bocado de gente aqui, rapaz. Vamos lá, rapidinho aqui, ó. Peraí. Passar o dedo. Mariana, Fernanda Nepomuceno, um abraço. Cleiton Setatic, professor, um abração, Cleiton. Romilson, Henrique, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Peraí. Eduardo Arroz está aqui, irmãozão. Muita gente, velho. Eric, Felipe Sá, Nunes, um abraço para todo mundo. Rodrigo, um abraço para Dan. Ele sabe o que é, esse safado. Marconi Moura, meu mestre, outro cara que me ajudou muito aqui, que eu devo muito também. Jones eu não quero conversa com ele, não. Valeu, pessoal, valeu. Nossa, passar essas perguntas aqui é complicado, vamos lá. Ô Neto, tem uma pergunta aqui, enquanto eu vou passando aqui,
Eduardo Jaz, meu parceiro Vanildo, Cleiton Setati, que deixou um. Esse aqui nós temos que tentar responder ele, porque isso aqui é uma biblioteca ambulante do futsal. Não sei se você conhece, né? Você conhece o Cleiton? Cara, não tô vendo aqui a foto. Não sei. Ele aqui no interior de Minas, eu vou falar o que eu sei da história dele. É um dos caras mais vencedores que tem aqui no interior. Ele ganha muitas competições e tem um conteúdo incrível. Ele colocou assim, Prazer. pergunta: muitos questionam ou afirmam que o 20 ainda está distante do conceito. Está formando? Qual o ponto de vista do coach, Neto? Você entendeu, Neto? Ou você quer que eu leia de novo? Não, pelo que eu entendi, ele está perguntando se no sub-20 ainda é formação, é isso? Isso. Muitos questionam ou afirmam que o 20 ainda está distante do conceito. Está formando. Qual o ponto de vista do coach, Neto? Tá, vamos lá. Eu acho que formação, ela vai com a pessoa até o último dia da vida dela. A gente trabalha a formação o tempo todo. Óbvio que quanto mais novo o atleta, mais fácil de absorver o conhecimento, a postura, a dedicação. Mas o sub-20, com certeza, é um momento também de formação. Só que na bibliografia, a gente cita que os conteúdos que tem que ser trabalhados para o atleta, eles são gerais até o sub-13 e a partir do sub-15, eles são específicos. A preocupação com o jogo de rendimento, ela é bem maior da categoria de sub-15 para cima. Então, o 20, apesar da nomenclatura sub-20, ela já é adulto. Porque um menino com 17 anos de idade, até pela federação, pelo regulamento do campeonato, 16 anos, já pode jogar o campeonato adulto. Então, o tratamento em algumas situações de conteúdo do jogo tem que ser um tratamento de especificidade e de competição o tempo todo. São conteúdos onde a complexidade do jogo ela tem que ser muito mais do jogo formal, do jogo de equipe, de 5 contra 5, do que as preocupações que a gente teria com a criança de 7 anos de idade com um jogo de tática individual, ou com a criança, um adolescente de 12 anos de idade com a preocupação de um jogo grupal, que é o setor da quadra. Então não quer dizer que uma criança de 8, 9 anos de idade não vai trabalhar tática coletiva. É óbvio que sim. Não quer dizer que um atleta de adulto não vai trabalhar tática individual no dia a dia dele. Claro que sim. A questão é a essência, a matriz, é a quantidade de conteúdo do treino. E a formação como pessoa dentro desse conteúdo, ela, para mim, na minha opinião, ela vai acontecer no sub-20 e muito. Porque no sub-20 é aquela idade onde ou ele para de jogar ou ele vai virar jogador. É aquela idade que ou ele aproveita uma faculdade se ele não for jogador, ou ele para tudo e pode ter um futuro muito negativo. Então, para mim, dos 16 anos aos 20, é a idade, é o ciclo de idade mais importante que tem dentro da modalidade. Por isso que eu gosto tanto, é por isso que eu gosto tanto dela. Eu acho que a categoria 17, na minha história, dos 20 anos que eu trabalhei, acho que 15 foi com sub-17. E assim, eram atletas em fase de confronto, de pensamento divergente, de falar que estava certo sempre, e você conseguir ganhar ele, gerir ele, e ver depois que ele está tendo um futuro legal, isso para mim é fundamental. Então, se eu não pensar que o 20 não é formação, eu estou indo de encontro a tudo que eu penso sobre melhorar o atleta como atleta jogador e como atleta pessoa, ser humano. Acho que se você, no seu projeto, pensar que no sub-20 não vai conseguir melhorar alguém, a gente está acabado. Então, tá no caminho errado, né, Neto? Alguém em alguma né? aula disse a mim assim, não, a capacidade de aprendizagem do ser humano é até 14 anos. Pelo amor de Deus. A capacidade do ser humano é de aprendizagem até o resto da vida. Ela sempre vai estar aprendendo. O que acho que tem dificuldade é a gente conseguir atingir ela. E essa é a função da gente, Bruno. Entendi. Tem um aluno, acho que é aluno seu, falou assim, Neto, me manda um abraço, professor. Nunes00. Nunes é meu capitão do sub-20. Um abraço, meu amigo. Aí só quer resenha, tá brincando. Né, Queiroz, parabéns, primo, pelo trabalho que você faz em pé no Brasil. Deus te abençoe, sempre um abraço. Amém. Larissa Dornello, nossa goleira, está presente, amiga.
Eric Pereira, vamos ver aqui, deixa eu descer mais um pouco. O irmãozão, Eric. Pedro Ponto Assis, apontamentos pedagógicos na iniciação, na especialização. Esse é o livro de Wilton. Esse é o livro de Wilton. Muito tá. bom esse livro, viu, velho? Um livro que me ajudou muito. Em relação a uma leitura bem legal sobre não ver o atleta de uma maneira cartesiana, seca. Ver o jogo, o contexto e a melhora da criança. É uma maneira de ver a metodologia de ensino ativa. O Wilton foi um cara, para mim, um dos melhores que eu vi, até hoje em relação a esse conteúdo, é uma referência para mim. Entendi. Renan está presente aqui, Neto. Deixa eu até tentar uma pergunta assim, para me fazer para você, que é relacionada a ele. É um parceiro nosso que também, vez ou outra, ele dá uma ajuda para a gente, mandar um abraço para ele. Quem formou quem? Como é que é a história sua, né? Porque, assim, a gente que vê de fora, parece que você, me corrija se eu estiver errado, você, até onde eu sei, né? O Renan estava no sub-20 do esporte, correto? Sim, sim. Aí ele saiu, você foi e entrou, ele foi para a seleção. Aí o Renan foi para a seleção e saiu, você foi. E isso. Como que é essa história sua? Quem é mais velho, quem é mais novo? Quem aprendeu com quem formou quem? Como é que é isso, né? Bom, apesar de ele parecer na idade ser mais novo, mas na lata eu sou mais novo que ele, né? Ele tá acabado. Renan tem 31 anos, vai fazer 31 anos em junho, final de junho, se não me engano. E tá parecendo ter uns 45. Mas, assim, eu acho que aprender foi mútuo. O que ele desenvolveu, cresceu na época que a gente estava junto, e o que eu cresci na época que eu estava junto dele, foi uma coisa absurda. Ele entrou no clube em 2011, no meio de 2011, e eu entrei no clube no começo de 2012. Inclusive, foi assim, uma história bem interessante. Eu entrei no lugar dele. Ele era o treinador do Sub-15, tiraram ele do Sub-15, eu só soube depois quando me convidaram. E eu fui pro lugar dele e ele me recebeu de uma maneira absurda, virou meu auxiliar. E aí, logo depois, abriu uma brecha pro Sub-17 e ele assumiu, porque ele continuou no clube. E aí ele fez um trabalho espetacular, sofreu dentro do clube, procurou o espaço dele. Eu estava lá com ele o tempo todo. Eu fiquei no 15, e depois eu fiquei no 13 e no 15, e ele no 17 e no 20. E eu achava que ele tinha um perfil para isso mesmo. E aí ele foi galgando, conseguiu ganhar um pernambucano. O primeiro dele foi em 2014. Depois, desde 2011, ele ralando. As convicções, às vezes, saíam, ele vinha conversar comigo, Neto, estou fazendo errado. Eu dizia, não tá, confia, continua. E ele emocionalmente é muito forte, ele continuou. E aí ele ganhou o primeiro em 14, foi bi em 2015, foi tri em 2016. Aí ele desandou, velho, a ganhar. Graças a Deus. Ganhou uma Taça Brasil em 2017, que foi fundamental para a ida dele para a seleção. Ele conseguiu ganhar. Eu estava lá e sou muito feliz por isso. Ele conseguiu ganhar com uma equipe com um orçamento muito baixo, na raça. Os meninos abraçaram a causa dele. Ele teve muita convicção, parecia um veterano no campeonato. Estava abençoado. A gente ganhou o jogo faltando 20 segundos. Ele pediu um tempo, fazer uma jogada de ensaiada e dizer, na semifinal de um brasileiro, dizer, vai sair o gol assim. E saiu. Então, assim, ele emocionalmente estava muito forte. Fez uma semana muito feliz. Foi campeão e ali ele foi para a seleção. Com certeza, eu ter ido para a seleção, óbvio, pelo que eu busquei, pelo que eu me preparei, pelo meu trabalho. Mas se ele não tivesse metido a cara, ido para a seleção, ido para o Magnus, largado tudo aqui para tentar uma vida no futsal lá fora, ninguém saberia quem era Neto. Como ninguém saberia quem era Choquei. Óbvio, sabiam quem era a gente por causa de Taça Brasil. Mas outras pessoas não iam saber quem era a gente. As próprias pessoas da seleção não iam saber quem era a gente. Abriram-se as portas, né, Neto? Escancarou, cara. Escancarou. E aí eu devo muito a eles. Ali tem conteúdo, né? Tem gente boa do lado de lá também. Né? Escutaram. E aí, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade. Eu espero que eu escancare a porta para outras pessoas. Tem muita gente boa, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, além de Sul e Sudeste. E as pessoas hoje, com a globalização, com rede social,
estou tendo a oportunidade de passar o conteúdo, eu estou tendo a oportunidade de conhecer muita gente por conta de cabeça, e eu estou vendo muita gente boa mesmo, e com certeza essa ida de Renan, essa abertura de porta para mim, é uma coisa que eu não vou esquecer mais nunca, e isso faz eu pensar que ele me ajudou muito mais do que eu ajudei ele. Mas a gente fez essas situações sem querer nada em troca. Fez porque um tem um carinho pelo outro, é coisa de irmão. E simplesmente por isso. E as coisas foram acontecendo e hoje as pessoas associam Neto a Renan e Renan a Neto. Eu tenho muito orgulho disso. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque a história, ela, assim, a gente olhando de fora, ela se assimila um pouquinho, né? Mas os bastidores nós estamos tendo o prazer de descobrir agora, né, Neto? Isso. Eu achei legal a parte que você falou também da parte da gratidão, isso é muito importante. Se todos tivessem mais gratidão nos seus corações, a gente teria um mundo muito melhor, né, Neto? Com certeza. Tem um professor que o Douglas, ele deixou uma mensagem nas nossas redes sociais, ele é lá da cidade de São Gonçalo do Reabafo. Ele colocou assim: professor, treino fractal. O que é? Qual é o objetivo e como você trabalha? Vamos lá. As pessoas no geral, tá? Eu vejo que elas têm um receio pelo nome. Então, se você for pegar... Eu vou chegar lá, tá? Se você for pegar na bibliografia lá em 74, Jean-Claude Baillet falou que existiam os princípios gerais do jogo. Então, o que seriam esses princípios gerais do jogo? A lógica de jogo, a lógica interna. Então era meu time ter a bola, progredir com ela e finalizar na meta. E aí, depois de um tempo, Júlio Garganta chamou isso de princípios operacionais. E aí, Israel Teodo, ele colocou os princípios gerais como o ataque, onde está a bola, ter vantagem numérica, evitar a igualdade numérica e impedir a inferioridade numérica. Então, se uma pessoa vai lá ler Jean-Claude Baillet há, sei lá, 40 anos atrás e vê que o nome é princípios gerais, e vai ler agora Israel, e vai ver que é princípios gerais, vai ver uma confusão. Então, o que eu vejo é que as pessoas se preocupam muito com a nomenclatura. Elas precisam entender a essência da nomenclatura. Então, entendi. Então, essas situações que eu vejo hoje em dia, de fractal, tática individual, são os níveis de jogo. O fractal é você imaginar os pedaços do jogo. Mas não é só o pedaço do jogo pelo pedaço do jogo. Se eu for dar um treino de setor, se eu for me preocupar com um triângulo onde está a bola, vamos lá. Henrique Biagi é o rei do triângulo, o jogo dele é todo de triângulo. Aí ele vai lá para um jogo lá do Tupi e tu vê o jogo dele e faz, caramba, o jogo dele de 4 contra 4 é sacanagem. Com certeza, ele treinou muito jogos de aproximação com quem tem a bola e não tem a bola fazendo duplinha. Com certeza, ele treinou muito um terceiro atleta vindo jogar para ter triangulação onde está a bola. Então, como um princípio geral é ter vantagem numérica onde está a bola, o fractal é simplesmente tu melhorar os setores da quadra. Eu estava vendo ontem uma palestra pelo YouTube, de graça até, bem legal, de Bruno Travassos, que é o escritor do livro Tomada de Decisão. E ele coloca lá nessa live que ele está fazendo no YouTube, que é pelo Zona Técnica de Portugal, ele fala lá uma comparação da equipe de Portugal da Eurocopa de 2012, se não me engano, foi no Mundial. Agora fugiu. Foi na Croácia, foi a Eurocopa. Portugal foi 5º lugar e a Espanha foi 1º lugar. E a Espanha e Portugal eles fizeram um comparativo. Nesse comparativo, eles mostraram que o time de Portugal, isso é a pesquisa de Bruno, tá? Que o time de Portugal, ele jogava muito com os 4. Então, os 4 jogavam na quadra toda de maneira mais solta. Então, diagonal longa, um aproximava. Eles não tinham uma sincronia de setores. Eles simplesmente jogavam de uma maneira randômica, do todo. E o time da Espanha foi perceptível que ela jogava com 3 em cada setor. É como se ela tivesse ciclos de trio em cada setor da quadra. O que quer dizer isso? Que o time que foi primeiro lugar do Campeonato Europeu, ele valorizava no jogo dele como um todo o jogo grupal. Isso quer dizer que os treinos da Espanha devem ter tido muito mais situações de 3 contra 3, 2 contra 2,
para aí sim ter o 5 contra 5. Então, o fractal, respondendo a ele, é simplesmente a melhora desses setores da quadra, que, por consequência, vai melhorar o 5 contra 5. Porque se eu não ver o meu treino pensando no todo, eu vou ter déficit na hora de jogar o jogo 5 contra 5. A complexidade do jogo 5 contra 5 vai fazer eu tomar decisão ruim. Não sei se deu para entender o que eu respondi. Não, foi bem claro. Com certeza deve ter entendido. Se não tiver entendido, depois nós explica para ele. Isso aí. Se quiser, pode entrar em contato. O Ayrton, preparador físico, muito bom essa metodologia do Neto. Ajuda muito ao preparador físico. Bom demais, top. O Nelson Duarte, o Cleiton é mestre, máximo respeito. Felipe Sá, fica encantado com as lives do Neto, ele entra na minha cabeça. O Felipe está mexendo com você aqui. A complexidade. Hilário Quaresma, bem pertinente o Neto em suas colocações. Hilário é um dos nossos mestres aqui do nosso interiorzinho aqui, Vanildo. É um daqueles que você falou que nós temos que exportar esse para o Brasil, que está escondido aqui. Isso aí, cara. A gente tem que escutar mais gente, aprender mais. É isso aí. Tem uma pergunta aqui, Neto. O professor Charles Araújo. Como posso trabalhar com equipe escolar para melhorar o desempenho dos alunos? Vamos lá. Independente da equipe ser escolar, ou ser universitária, ou ser de clube, o processo de EAT, ensino, aprendizagem e treinamento, ele serve para qualquer ser humano. A questão é qual o nível de jogo que você vai querer para aquele time. Não adianta, na escola, o menino ou os meninos com a vivência de jogo baixa, jogando futsal há pouco tempo, com a defasagem muito grande de jogo de rua, não tem jogo de rua, então ele tem um acervo motor baixo e, por consequência, a memória dele para tomar a decisão é baixa, você querer que ele jogue igual uma equipe de um clube sub-17, por exemplo. Então, se você entender esses processos, entender que na escola, nesse processo de EAT, ele vai errar mais que os outros, você vai conseguir fazer ele evoluir, porque o jogo é de desenvolvimento. Ele vai estar no primeiro ano de um jeito, no próximo ano, no próximo semestre, ele vai estar em outro patamar. Então, a primeira coisa que você precisa entender para melhorar isso é simplificar para a criança. É saber que se ela tem pouca vivência do jogo, você diminui as informações e as informações que você vão dar para elas terem como processo de ensino-aprendizagem, tem que ser pontuais e importantes. Então, primeira coisa, o que é que no teu treino para uma equipe escolar tu tem que ter? Lógica de jogo. Se o teu time não tem intenção de fazer gol, já está com um problema. O teu time está num processo onde ele erra muito. Tu precisa desenvolver setores da quadra onde ele vai errar e acertar. Isso faz parte também do processo. Tu precisa melhorar a tomada de decisão individual dele, as capacidades cognitivas dele. Ele precisa melhorar a atenção ao treino. Ele precisa melhorar a percepção do treino. Ele precisa melhorar o pensamento do treino. Ele tem que ter momentos do jogo onde ele tem um pensamento convergente, que é para a tua estratégia de jogo e para a tua tática de jogo, e momentos de pensamento divergente, que é ele sair da caixinha e dar um drible onde ninguém imagina, ele vai lá e faz o gol, porque ele tem criatividade e confiança. Então, para mim, não existe uma receita de bolo para eu dizer isso para ele. Simplesmente ele precisa melhorar o atleta individualmente dentro do contexto, melhorar ele em relação ao setor da quadra e melhorar ele no jogo de 5 contra 5. Quando o atleta consegue ter esse entendimento, ele vai do 1 para o 5. Ele não vai para o 10. Mas daqui a 5 anos ele pode ir para o número 10. E aí ele vai ter a oportunidade de jogar um campeonato onde ele receba uma grana, joga um extra, Liga Nacional, ou ter uma bolsa numa escola, uma bolsa numa faculdade e um futuro bom para ele. Então esse é o processo que eu entendo. Eu não entendo que eu pego os meninos do colégio e pum, mágica. Eles vão ficar bons. É um processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Eu preciso praticar, evoluir e continuar passando de patamar para ele melhorar. Tá congelando. Tá congelando o meu, é? Entendi. Tá ouvindo, Neto? Tô sim, tô ouvindo. Vamos lá. Se você tá me ouvindo, eu vou seguir. O professor Joanils, parabéns pela live. Neto é um exemplo de profissional, com uma humanidade e humildade absurda. Sou fã. Obrigado. Hilário Quaresma colocou aqui, vamos lá.
Nossa, eu tomo um corpo para puxar essas perguntas aqui, Neto. Ô, Bruno, tu disseste que tinha uma pergunta também aí, se você anotou alguma coisa e tinha uma pergunta. Como é que é? Tu disseste, quando eu falei da pesquisa de Bruno Travassos, tu disseste que tinha uma pergunta para me fazer. Sim, essa última que eu te falei. Tá. Eu tenho outras aqui, eu estou só querendo interagir com o pessoal, porque eles me cobram muito, tem gente que me cobra. Nossa, você faz a live, você não fala o que a gente quer saber, entendeu, não, então né? manda brasa, manda brasa. Nelson Duarte colocou, Hilário, você é diferente, só fica quieto na sua. Eles estão trocando juras de amor aqui, Nelson com Hilário. O Gileno, manda um abraço para Neto, minha referência, junto com o Renan, o Erlão Oliveira. Cara, Gileno trabalha comigo no colégio, é um irmãozão, amigo de infância. É um cara que eu tenho um carinho absurdo e que eu aprendo muito com ele no dia a dia, sabe muito. E às vezes eu acho que ele tem que externar mais isso para os outros. E eu tento às vezes incentivar ele, eu acho que é um cara que poderia ensinar muito para muita gente. Entendi. Ela também é um irmãozão. Ô Neto, quais são as suas referências? Eu acredito que todos nós temos, né? Como treinador, você tem alguém assim que você fala, opa, aquele ali é o cara que eu sigo ele. Quais são as suas hoje? Bom, para mim, Marcelo Ribeiro do Amaral, que foi o cara que eu fui auxiliar dele durante anos, disse isso hoje várias vezes. É um cara que eu tenho um carinho. Marcelo Ribeiro do Amaral. Hoje ele é dono do maior campeonato, acho que o maior campeonato escolar do Nordeste, em relação à quantidade. E assim, é um campeonato que valoriza muito quem não é federado, eu acho bem legal, massifica, dá oportunidade. Gileno é o cara desse campeonato até, esse meu amigo é campeão de tudo lá, que é a nossa liga. E aí ele saiu da área do futsal como treinador, o Marcelo. Mas é um cara que eu tenho respeito e que eu aprendi muito com ele. A minha outra referência se chama Fabiano Tadeu, que eu já te falei, que é o Choquito. E uma referência em relação ao Brasil como um todo foi Ferretti, cara. É até hoje, né? Mas quando eu tava com ele na seleção, eu não acreditava que eu tava perto dele, que eu tava trabalhando com ele, porque realmente foi um cara que ajudou muito a conseguir conteúdo, que naquela época que eu comecei era muito difícil, né, cara? O cara, para ver um jogo, tinha que conseguir uma fita VHS. Era uma confusão para fazer um curso. Hoje a gente tem material toda hora. A gente hoje tem que selecionar o conteúdo. Antes a gente tem que buscar o conteúdo. E se você não canalizar o conteúdo que tem hoje... Isso. E Marcelo e Choquito foram minha referência. Exatamente. Marcelo e Choquito foram minha referência aqui. E acredito que Ferretti me ajudou muito fora por essa questão do conteúdo que ele passava. O Wilton Carlos Santana também foi um cara que eu estudei muito e que me ajudou muito também, cara. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta para você ajudar o nosso projeto. Acredito que outros também devam ter essa dúvida. A gente tem aqui, Neto, 10 categorias, do chupetinha ao adulto masculino. E os professores viram e mexem, eles fazem essa pergunta e a gente está meio que vasculhando para ver se existe uma fórmula de bolo. Qual que é, assim, o que eu devo ensinar, por exemplo, no sub-7, no chupetinha, no 9, subindo, dentro de um projeto social, né? Existe uma orientação básica para você poder seguir essa escadinha até chegar no adulto? Cara, na minha opinião, a pessoa que está à frente tem que indicar isso. Vocês precisam, na minha opinião, primeiro, definir que iniciação o jogo é menos complexo do que adulto, certo? Então, a minha preocupação dos menores é que eles melhorem um confronto, duelo de 1 para 1. Mas não quer dizer 1 para 1 por 1 para 1. Eu posso fazer uma atividade de 4 contra 4 na linha e eu melhorar o 1 para 1 do atleta. As pessoas olham para o jogo só 1 contra 1 ou 2 contra 2, não. Eu posso mexer com as regras, como eu já falei, mexer com a dimensão, mexer com um bocado de situação variável do jogo para fazer aumentar a incidência de situações. Cabeça fala muito sobre isso, né? Essa melhora de tática individual. O que é tática individual? Melhorar, tomar a decisão do atleta, como é que ele vai usar a ferramenta do jogo para o jogo. Então, eu vou fazer uma analogia que o Choquito faz. Tem uma bicicleta e tem uma ferramenta, um saco de ferramentas.
O que é que você faz? Você primeiro pega a ferramenta para ajeitar o que quebrou da bicicleta, se ela quebrou, ou você olha o que quebrou para depois pegar a ferramenta? Então, o que eu vejo é que nesses projetos sociais, as pessoas estão muito preocupadas em pegar a ferramenta primeiro. Então, estão preocupadas em ensinar a biomecânica do movimento da criança. Mas na hora que ele vai para o contexto, para o problema que ele tem que resolver, aquela biomecânica não serve de nada. Se ele tiver que dar um passe de bico, de parte de fora do pé, ele vai resolver o problema da melhor maneira possível. Ele tem que ser eficaz. Então, a essência do treino tem que ser para melhorar a tática individual em quem tem a bola e quem não tem a bola. Então, quem tem a bola tem que usar a ferramenta. E quem não tem a bola tem que fazer as ações de jogo. Então, eu, como coordenador lá do esporte, o que é que eu faço? Quem tem a bola tem que saber conduzir ou passar, tem que saber dominar atacando ou mudando de direção, ele tem que saber mexer com as ferramentas. E quem não tem a bola tem que dar a linha de passe, buscar a zona favorável, melhorar o campo de visão, fazer tudo para quem tem a bola conseguir jogar o jogo da melhor maneira possível. Então, se eu consigo melhorar o jogo de confronto, se eu consigo melhorar a integração e a interação entre os atletas, eu vou conseguir chegar no último terço da quadra da melhor maneira possível. Tá travando aí, é? Tá de boa? Não, tá não. Pode tocar que eu tô ouvindo. Então, de sub-7 a sub-11, eu preciso melhorar essas situações que eu estou te dizendo. Tática individual, melhorar quem não tem a bola e melhorar quem tem a bola. O jogo de rua aflorar de uma maneira organizada, mas potencializando isso. Da categoria 13 até a categoria 17, trabalhar a tática individual, mas uma preocupação também com os jogos de setor. Então o menino entendeu o que é um triângulo, entendeu o que é uma tabela, jogo de espaço e tempo. Porque quando ele joga na rua e tá 1 contra 1 e tá na parede lá, para ele fazer 2 contra 1, ele tabela a bola na parede. Quando ele tá batendo lá um jogo na rua dele e tá 1 contra 1 e chega um amiguinho não fica de fora no jogo, ele entra. Botam 2 juntos que são mais fracos contra um mais forte. Então esse imprevisível dentro do jogo tem que acontecer no treino. Porque se você melhora a memória dele de longo prazo com essas situações, na hora que acontecer no jogo uma coisa próxima, ele vai tomar uma decisão boa. Porque o processo de tomar a decisão é eu perceber, analisar, organizar e executar. Ele é neuromuscular, Bruno. Então, se eu melhoro o jogo individual nos menores, iniciação, se eu melhoro o jogo grupal até o sub-17, na hora que ele for para o jogo de adulto, que é a partir do sub-20, ele vai errar menos que os outros. Então, eu não fui campeão sub-7, eu não fui campeão sub-11, mas eu consegui fazer o menino ter coragem de meter uma diagonal, ter coragem de atravessar a bola na frente da meta, de saber progredir com a bola, saber o que é lógica de jogo, e aí ele vai ter muito mais chance de jogar a Liga Nacional do que o moleque que foi campeão sub-11. Pelo menos é a maneira como eu penso, o conteúdo que tem que ser passado nas categorias menores. Vocês têm para responder. Não, deu sim. Tem o Gadê colocou. O Gadê tá mexendo com você aqui, Neto. Ó. E quando esse Gadê só quer reserva. Gadê, essa história do stick puxa foi na seleção universitária que ele... Fernando Cabral, o treinador, e foi no banheiro na hora do amistoso. E aí foi contra o Goiás. E aí eu disse para os caras na defesa que eles estavam indo para tomar drible e não voltavam com calma para reorganizar. E aí meu irmão, vai pro stick e puxa, vai, volta, vai. Até hoje ele me chama de stick e puxa por causa disso. Mas é um cara de uma humildade, um cara espetacular, velho. Que eu tive o prazer de conhecer e trocar ideia até hoje, um cara que eu tenho muito respeito. Tá certo. Do Martins 30. Neto, dentro de uma equipe você tem 20 alunos, 10 são nível mais avançado e outros 10 nível mais fraco tecnicamente. Você divide o treino e coloca? Deu para entender, Neto? Bom, mais ou menos. Pelo que eu entendi, ele está perguntando se eu faço o conteúdo para os 10 mais fracos tecnicamente ou para os 10 mais fortes. É isso? Isso. Bom, eu acho que o conteúdo é o conteúdo. Ele tem que ser passado para o grupo como um todo. As atividades, elas têm que chegar num ponto onde os que têm menos qualidade técnica, que não é a questão de ter menos qualidade técnica, eles têm menos vivência do jogo. Eles têm menos atividades coordenativas, melhores de capacidade básica. Agilidade, flexibilidade, velocidade, enfim. Eles precisam melhorar isso com o entendimento do jogo. E a melhor maneira de jogar o jogo é jogando o jogo. Não adianta eu fazer atividades fragmentadas se eles não entendem e melhoram o jogo de 1 contra 1
o jogo de 2 contra 2, o jogo de 3 contra 3. Eu tenho que tirar a complexidade e depois, aos poucos, ir colocando ela como se fosse um quebra-cabeça. Isso vai ser benéfico para quem é o Pelé, entre aspas, e para quem não é o Pelé. Eu tenho que atingir, fazer eles pegarem muito na bola para aquele jogador que ele é melhor tecnicamente, ele evoluir. E o outro se motivar e evoluir mais ainda. Se você for ver a atividade minha e de Gileno lá no Colégio Marista São Luís, eu dou aula para 26 e Gileno dá aula para 28 meninos de uma vez só, numa quadra 40 por 20, que divide em 2. E, velho, o treino, a aula anda, que é uma beleza. O menino que tecnicamente não pegaria tanto na bola, ele pega, porque por descoberta guiada eu induzo, o Gileno também. A gente coloca bolas na mão que vão para o chão, coloca bolas de continuidade, faz enfrentamento de 1 contra 1, 2 contra 2, movimentos onde ele conduz ou passa. Isso tudo estimulando a técnica dentro do contexto do jogo. E aí eu faço eles participarem do treino muito mais do que eles participariam se fosse um jogo simplesmente de fila indiana, de 5 contra 5, onde um pega na bola e 9 não. Numa idade onde ele é egocêntrico, numa idade que ele não socializa ainda. Então, se eu não entendo os processos de ensino-aprendizagem e não entendo a faixa etária de cada um, eu vou fazer com que o menino tenha pouco estímulo e quando ele chegar na categoria que é para ele tomar decisão específica do jogo, ele vai ter déficit, ele vai errar mais. Entendi. Então, assim, só resumindo, você faz esse contexto todo para ver se eu não entendi errado, porém, com todos trabalhando juntos. É isso mesmo, né? Sempre. E misturo e faço um ter que dar passe para o outro, mas eu não mando. Eu faço um ter que driblar o outro, mas eu não mando. Eu gero o contexto para ele fazer aquilo. É como o Gileno está dizendo, eu uso a regra para fazer o menos habilidoso participar mais do jogo. Ele se sente importante no contexto. Entendi. É muito interessante, porque eu, particularmente, aqui no nosso projeto mesmo, já chegaram várias propostas, né? Eu também acredito nisso, Neto, para a gente poder separar, como nós não temos categoria de competição, né, Neto? Então, Sim. assim, já chegaram. Voltou aí, Bruno? Voltou. Deu uma travada aí o teu, velho. Travou. Tu tava Tá me falando ouvindo? sobre... Tô sim, tô. Tu tava falando sobre o teu time dividir, a proposta de dividir o teu grupo. Isso, a gente recebe vez ou outra, né? A gente ouve muitas pessoas, pais, professores, e muitos, em algum momento, tentam trazer essa proposta para o nosso projeto e a gente também não segue. Eu gosto muito do que você falou, a gente trabalhar com treinos onde todos interagem. Salvo se a gente abrir uma categoria de competição, que seria um trabalho à parte. Lá no Colégio Marista tem isso, Bruno. Lá no Colégio Marista, inclusive Gileno, que eu estou citando, ele é o professor da equipe. Então, o que acontece? O menino está na escolinha lá, ele faz a aula comigo na escolinha, e aí Gileno separa um dia na semana, 1 hora ou 45 minutos, onde ele pega os atletas tecnicamente mais fortes e treina eles para a nossa liga, que é o campeonato escolar. Mas na minha escolinha, cada um deles tem que ter o mesmo número de estímulos. Eu não estou preocupado se o menino é bom ou se ele não é tão bom em relação à parte técnica do jogo. Eu preciso melhorar todo mundo. E essa maneira geral de ver a coisa, randômica, ela tem que fazer com que o meu treino seja bom para todo mundo. Então a equipe é lá, a Gilene vai ter um momento para aquilo. Mas na escolinha, a Gilene vai trabalhar a ferramenta dentro do contexto para algumas situações que a gente pré-define. Eu vou trabalhar para mim. Então, o pessoal do 5º ano do colégio trabalha comigo. O pessoal do 6º ano trabalha na quadra do lado com ele. No outro ano, o meu grupo da escolinha vai todo para ele. O meu grupo do 3º ano está do lado dele do 2º ano. No outro ano, o grupo do 2º ano dele vem todo para mim. E esse conteúdo que a gente passa, ele vai dando continuidade a esse processo de melhorar a tomada de decisão individual,
melhorar o grupal, que é as partes do jogo, para quando ele for trabalhar comigo na equipe, que eu sou o treinador da equipe sub-15 e sub-17 do colégio, ele vem para mim com a memória a longo prazo, com muita situação de jogo. E isso é um facilitador para ele tomar boa decisão. Porque tomar decisão todo mundo vai tomar. Até quando a pessoa não toma decisão, ela está tomando decisão. Então o que a gente precisa fazer é potencializar isso. E a gente faz isso de uma maneira bem legal lá. Só para a gente controlar aqui, né? A gente tem 5 minutos, tá? O Nelson colocou: quero falar do meu amor pelo Cabeça em uma live com você, Bruno. Teria como? Eita, pode deixar, Nelson. Então, vou marcar, tá? Anota aí. O Luiz Gustavo, 2018, colocou assim: Neto, tô com dificuldade. Sou professor no futebol do meu filho. Tem alguma dica para isso? Deixa eu só complementar para ele, Nelson. Ele é professor do filho dele e eu sou professor da minha esposa. Vai ser bom até para mim ouvir. Aí é bronca, não pode brigar com ela no jogo, não, senão em casa é bronca isso, velho. Eu sou professor. Não, meu filho, eu pego um rabo aqui, Nelson. Ô, Neto, você nem imagina. Bom, eu acho que eu falei um momento da live sobre inteligência emocional, né? Uhum. Então, o menino, o filho, ele tem bem menos variáveis para se preocupar. Você tem que ser um facilitador para o atleta. Imagina se ele for o teu filho. Então, é óbvio que em algum momento ele pode misturar e chegar no ponto de achar que você está ou dando uma chamada nele porque é pai ou não está dando atenção a ele. Então, esse time quem tem que achar é o próprio professor. Eu não passei por essa situação, mas eu acho que ela é bem difícil e emocionalmente ele precisa montar diretrizes para o filho dele, conversar cara a cara com ele, dizer, ó, filhão, minha maneira de trabalhar é essa, você quer vir trabalhar comigo é assim, eu vou tratar você igual a todo mundo, porque gerir pessoas para mim é ter igualdade e falar na cara, independente de ser uma criança ou um adulto. E isso é uma maneira dele estar ensinando o que é certo para o menino e com certeza ele deve fazer isso. Então não existe uma receita de bolo, mas eu acho que o falar a verdade e tratar todo mundo igual, independente de ser filho ou não, é o segredo para você conseguir gerir bem isso. É isso aí. Temos 3 minutos. Ô Neto, você pensa, lógico, né? Você tem os seus sonhos, seus objetivos. Você tem um objetivo assim de um prazo para você poder chegar na nossa maior competição do Brasil, que é a Liga Nacional de Futsal, ou você assim, vou trabalhando, se der eu vou, mas não está no meu projeto. Como é que é isso aí para você, Neto? Temos 2 minutos e meio. Vamos lá, rapidinho. Vou tentar responder. Eu estou com 37 anos, sou treinador há 20. Acho que cada vez que passa os anos, eu estou me estabilizando mais aqui. Existiam outros fatores que faziam eu não sair, como o próprio medo de avião, que eu nunca neguei a ninguém. Com o tempo, eu comecei a ver também que não existiam propostas para mim. Sempre existiam sondagens. A única proposta que teve foi em 2018, em dezembro de 2018, do Minas Tênis Clube, que eu já falei até isso hoje. O Minas Tênis, com Taveira, me ligou e disse, Neto, olha teu e-mail que tem uma proposta financeira. Eu aceitei, depois, botando no papel com minha esposa, que é concursada, e meus empregos que eu tenho aqui, eu vi que não valeria a pena naquele momento, mesmo sendo um sonho eu ir para o Minas, trabalhar só com uma equipe, ser auxiliar de peri, participar da Liga Nacional. E aí eu não fui, mas nesses 20 anos teve muitas vezes que apareceu a oportunidade, mas a oportunidade invasiva, oportunidade sem ser concreta, e para você largar tudo hoje, cada vez mais fica mais difícil. Então, sonho, claro que eu tenho. Vontade de viver só disso, tenho muito. Mas sou feliz também na minha região, com as pessoas que estão próximas de mim, que querem meu bem, e com as pessoas que eu ajudo, que são meus alunos. Então, é uma coisa que eu vou deixar para Deus. Deus está na frente de tudo, né? Ele caminha, se for a vontade dele, vai acontecer. Amém, Neto. Infelizmente, não vamos conseguir fazer todas, porque o tempo é pequeno, Neto. Você quer... Eu encerro com o nosso coraçãozinho da gratidão. Obrigado, tá? Deus te abençoa. Você quer fazer suas considerações, Neto? Nós temos 1 minuto e é só agradecer mesmo, cara. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. É uma honra. Brunão, obrigado. Foi um prazer te conhecer esse ano lá no Rio de Janeiro, em janeiro. E a hora que você quiser, que precisar, qualquer um de vocês, eu estou aí para trocar ideia. Eu que agradeço pela oportunidade de mais uma vez falar de futsal e pode contar comigo aí para o que der e vier. Tá bom, meu irmão?
Beleza, Neto. Um abração pra você, Um tá? abraço, Até meu mais. irmão. Tchau. Tchau. Agora eu não sei não quem encerra aqui, né? Ela encerra. Ah, tá, encerrou, beleza. Como é que eu encerro ela agora, hein, gente? Tem que esperar ela acabar. Falta 9 segundos. Carol Nazário, não deu tempo, viu, Carol?